Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar, vídeos matemáticos. Essa é a terceira aula da playlist Trigonometria no Triângulo Retângulo, onde eu vou estar trabalhando com vocês mais exercícios referente às teorias da aula 1 e 2 dessa playlist. Fundamental assistir essas duas primeiras aulas para um melhor acompanhamento dessa nossa terceira aula, tudo bem? Então vamos lá à nossa aula. Então aqui, olha, exercícios parte 2, aula 3, tá? O exercício 1 está dizendo o seguinte, sendo alfa um ângulo agudo de um triângulo retângulo e seno de alfa igual a 3/5, calcule o cosseno, a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante deste ângulo alfa. Tudo bem? Olha, como está dizendo que o alfa é um ângulo agudo de um triângulo retângulo, vamos desenhar então aqui um triângulo retângulo, tá? Então eu desenhei aqui um triângulo retângulo, onde os catetos, um cateto eu estou fazendo esse segmento em preto, o outro cateto esse segmento em verde e a hipotenusa o segmento em vermelho, tá? Aqui embaixo nós temos então entre os catetos o ângulo de 90 graus. O ângulo alfa, pessoal, eu posso marcar qualquer um dos outros dois ângulos, ou aqui embaixo ou aqui em cima, fica à vontade para a gente anotar aqui, tá? Eu vou marcar o meu ângulo alfa aqui embaixo, este ângulo aqui, tá? Poderia ter anotado lá em cima, porque também é ângulo agudo. Olha, o exercício está fornecendo o seno, seno de alfa igual a 3/5. Sabendo o seno, já dá para saber o valor da cossecante, que de acordo com a aula 1, né, dessa playlist, a cossecante ela tem o valor inverso. Ela tem o valor inverso do seno aí. Então, se o seno mede 3/5, basta inverter esse valor, eu tenho o valor da cossecante. A cossecante vai medir 5/3, já está aqui o valor da cossecante, 5/3. Bem, com o valor do seno, que de acordo com a aula 1, seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu vou marcar as medidas no nosso triângulo retângulo, mesmo que não seja o triângulo inicial, né, que originou a fração 3/5, porque o 3/5 pode ter vindo de uma simplificação, mas não tem problema. Eu posso estar utilizando essas medidas, porque se eu aumento a hipotenusa e os catetos proporcionalmente, o ângulo não altera. Então, o cateto oposto ao ângulo alfa, como eu marquei ele aqui embaixo, é o cateto em preto, medida 3. A hipotenusa é o segmento em vermelho aí no meu triângulo, mede 5. E o cateto verde seria o cateto adjacente ao ângulo alfa, tá? O cateto que está aqui em verde, ó, que é o cateto que está ao lado do ângulo, é chamado de cateto adjacente. Para o cálculo do cosseno da tangente, eu vou precisar deste cateto. Eu vou chamar ele de x. Então, aqui nós aplicamos o teorema de Pitágoras. Pelo teorema de Pitágoras, eu calculo este cateto que está faltando, que eu vou precisar dele, tá? Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, a soma do quadrado dos catetos, então x ao quadrado mais 3 ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é 5, 5 ao quadrado. X ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9. X ao quadrado mais 9 igual a 25, que é o 5 ao quadrado. O 9 está somando, passa subtraindo o 25. Eu vou tirar aqui então que x ao quadrado é igual a 16. O x igual a 4. Raiz quadrada de 16. Não uso aqui o mais ou menos, tá? Porque eu estou com medida do lado de um triângulo. Então, este cateto, que é o cateto adjacente que estava faltando em verde, ele mede 4. Então, agora já dá para calcular o valor do cosseno deste ângulo, né? O cosseno é o cateto adjacente, que é o cateto que está ao lado do ângulo, dividido pelo valor da hipotenusa.
Então, o cateto que está ao lado do alfa é o cateto verde, 4, a hipotenusa mede 5. Então, o cosseno, 4/5. Olha, conhecendo o cosseno, já dá para saber a secante, é de acordo com a aula 1 dessa playlist. A secante, ela é inversa do cosseno. Então, a secante igual a 5/4. Tá? Agora falta a tangente e a cotangente. Né? A tangente, eu poderia pegar, dividir a medida do seno pela medida do cosseno e ter a tangente. Ou fazer cateto oposto sobre cateto adjacente aqui no nosso triângulo. Então, eu vou fazer, está aqui meu ângulo alfa, o cateto oposto é o preto, que mede 3, o adjacente é o verde, que mede 4. Então, a tangente igual a 3/4. Está aqui, ó. Tá? A cotangente, ela é inversa da tangente. Então, basta eu pegar o valor da tangente e inverter. A tangente mede 3/4, eu vou inverter essa fração. A cotangente vai medir 4/3. Pronto aí. Está aí resolvido o nosso exercício. Então, observa que, com o valor de uma das razões, eu determinei todas as outras razões trigonométricas, tá? E isto pode ser estendido para ângulos que não sejam agudos, para ângulos maiores que 90 graus, desde que nós respeitamos os sinais dos quadrantes em que esses ângulos se encontram. Né? Eu posso estar montando o triângulo, mas depois não esquecer do sinal dos quadrantes desses ângulos, porque tem quadrante que o seno, o cosseno, a tangente, a cotangente, a secante, a cossecante tem valores negativos, então eu teria que estar respeitando isso. Tudo bem? E outra coisa, poderia também ter utilizado na resolução desse exercício aquelas relações trigonométricas fundamentais que eu demonstrei para vocês na aula 2 dessa playlist. Mas aqui não usei fórmula nenhuma, né? Simplesmente montei um triângulo retângulo de acordo com dados do exercício. Tudo bem? Então vamos lá para o nosso exercício 2. O 2 está dizendo o seguinte: sendo o alfa um ângulo agudo de um triângulo retângulo e secante, agora eu estou passando o valor da secante, hein? De alfa igual a 13/5, calcule o seno, o cosseno, a tangente, a cotangente e a cossecante. Mais ou menos parecido com o nosso exercício 1. Então está aqui o nosso triângulo retângulo, marquei um cateto em preto, outro em verde, a hipotenusa em vermelho. Né? Nós temos aqui entre os catetos o ângulo de 90 graus. Tá? E vou marcar o meu ângulo agudo alfa. Tá? Vou marcar ele aqui embaixo também novamente, como eu poderia ter anotado este ângulo aqui em cima. Tá? Olha, o exercício passou para a gente a secante de alfa. A secante de alfa é 13/5. Sabendo a secante, gente, já dá para saber o valor do cosseno. Tá? Por que já dá para saber o valor do cosseno? Porque a secante é inversa do cosseno. A secante é 13/5, o cosseno é 5/13. Tá? Olha, com os valores da secante ou com os valores do cosseno, eu vou marcar medidas nesse nosso triângulo retângulo. Como a secante é inversa do cosseno, então se ela é inversa do cosseno, seria hipotenusa sobre cateto adjacente. Então, neste nosso triângulo, a hipotenusa, que é o segmento em vermelho, vai medir 13 e o nosso cateto adjacente ao nosso ângulo alfa, que é este segmento aqui em verde, vai medir
tá? O nosso segmento aqui em verde, ele vai medir 5. Ok? Só que para o cálculo do seno, eu vou precisar do cateto oposto, que é esse segmento aqui preto. O cateto que está em preto aqui na figura. Eu vou chamar ele de x. Então, de novo, aplico o teorema de Pitágoras e vamos determinar o valor do nosso x. Ó, tá? Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ok? Então, olha, x ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado mais 25 igual a 169. Então, 25 está somando, passa a subtraindo 169. Eu vou ter x ao quadrado igual a 144, x igual a 12. Então, o cateto oposto ao ângulo alfa vai medir 12. Tá? Que é o meu x aqui, ó. Então, o x igual a 12. Pronto, matamos o exercício. O seno de um ângulo agudo num triângulo retângulo é o cateto oposto ao ângulo, que no caso aqui é o 12, sobre a hipotenusa, que é o 13. Então, 12 sobre 13. Sabendo o seno, eu já vou saber a cossecante. Por que eu já vou saber a cossecante? A cossecante, ela é uma razão inversa à razão seno. A razão seno está dando 12 sobre 13. A cossecante vai dar 13 sobre 12. Basta inverter a nossa fração. Tangente. Eu poderia fazer seno sobre cosseno, ou cosseno sobre seno sobre cosseno, ou cateto oposto ao ângulo. Então, o oposto é o 12 sobre o cateto adjacente, que é o 5. Então, a minha tangente, 12 quintos. E a cotangente? Inverso da tangente. Pronto. Está aí resolvido o nosso exercício. Inverso da tangente, a tangente é 12 sobre 5, a cotangente é 5 sobre 12. Tá? Gente, olha, basta saber uma razão trigonométrica que dá para tirar todas as outras aí, utilizando aí um triângulo retângulo. Só lembrando mais uma vez, se o ângulo não for agudo, tem que respeitar o sinal do quadrante que se encontra este ângulo, porque tem quadrantes que essas razões têm valores negativos. Tudo bem? Vamos lá então para o nosso exercício 3, tá? Deixa eu só terminar de circular aqui as respostas pedidas aqui nesse exercício 2. Olha, aqui no exercício 3 está dizendo o seguinte: uma pessoa de 1,80 m de altura avista o ponto mais alto de uma árvore sob um ângulo de 45 graus com a horizontal. Calcule a altura da árvore, sabendo que ela se encontra a 10 metros da base da árvore, tá? Então, fiz aqui o desenho da situação. Eu tenho uma pessoa, tenho uma árvore, tá? Ela avista o ponto mais alto da árvore sobre um ângulo de 45 graus, tá? Com a horizontal. Então, ela está vendo aqui, olha, o ponto mais alto da nossa árvore, aqui, ó, sobre um ângulo de 45 graus com a horizontal. O desenho, ele é importantíssimo aqui, ó, tá? Então, este ângulo aqui, ó, é um ângulo de 45 graus. A pessoa tem 1,80 m de altura, 1,8 metros, tá?
e ela observa o ponto mais alto da árvore com um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então, olha, observa que ela não está no mesmo plano da base da árvore, hein? Isso aqui é importante, né? Porque o ângulo vai ser a partir da altura da pessoa. Se ela estivesse no mesmo, olhando no mesmo plano da base, o ângulo partiria aqui do chão, tá? Então, tomar cuidado. Então, o que que nós vamos... E ela se encontra a 10 metros da base. Então, a distância da pessoa até a árvore é 10 metros. 10 metros... A distância da pessoa até a base. Então, essa distância aqui é 10 metros, que vai corresponder aqui no nosso... Como um dos catetos desse nosso triângulo retângulo formado aqui, ó, com o enunciado do exercício. Tá? Então, eu quero saber a altura da árvore. Com o nosso triângulo retângulo aqui, eu vou saber uma parte da altura da árvore. Tá? Para poder ter a altura total depois da árvore, o que que eu vou precisar? Somar com 1,80, que é a altura da pessoa. Tá? Essa parte aqui vai medir 1,80 aí, essa medida aqui. Eu vou chamar então essa medida aqui em vermelho de x, através da razão trigonométrica tangente. Eu vou calcular aquele valor x, que é uma parte da altura da árvore, e somar com 1,80, aí eu tenho a altura final da árvore. Por que que eu vou usar a razão tangente? Né? Pelo seguinte, eu quero saber o cateto oposto, que é o x, e tenho aqui o 10 metros, que é o meu cateto adjacente. Então, a razão trigonométrica que trabalha com cateto oposto e adjacente é a tangente. E eu tenho o ângulo. Então, tangente de 45 é o cateto oposto ao ângulo. Então, oposto ao 45 aqui é o x, dividido pelo adjacente, que é o 10 metros. Então, x sobre 10, tá? Na aula 2 dessa playlist, eu defini para vocês, tá? Aquela tabela trigonométrica, né, de seno, cosseno e tangente dos principais arcos. E lá, eu vou tirar o valor da tangente de 45, que é 1. Então, 1 igual a x sobre 10. Aqui embaixo do 1 é 1. Cruzo aqui a multiplicação. Eu vou tirar que x é igual a 10 metros. Gente, 10 metros ainda não é a altura da árvore. Eu tenho que somar mais com eu tenho o x 10 com mais 1,80 aqui, que é a altura da pessoa. Porque o ângulo parte da altura da pessoa. Tá? Então, a altura da árvore seria o x mais 1,80. Tá? Então, a altura da árvore, o x é 10 mais 1,80. Então, a altura da árvore vai dar 11,8 metros. Ok? Então, tá aqui a resposta do exercício 2, tá? Agora, tomar cuidado, gente, nesse exercício, porque quando fala que a pessoa observa o ponto mais alto da árvore sobre um ângulo de 45 graus com a horizontal, se não falar que os olhos da pessoa estão no mesmo plano da base da árvore, o ângulo parte, né? O ângulo tem que ser a partir da pessoa. Agora, se os olhos estivessem no mesmo plano da base, o ângulo partiria do chão, para poder formar um ângulo de 45 graus. Então, tomar cuidado com isso, tudo bem? Vamos lá para o nosso exercício 4. Olha, o nosso exercício 4 está dizendo o seguinte: uma escada está apoiada em um muro, num ponto distante 2 metros do solo. Calcule o comprimento da escada, sabendo que o ângulo entre a escada e o muro é de 60 graus, tá?
Então está aqui o desenho do que está dizendo o nosso problema, né? Então tem que prestar atenção que esse desenho pode ser não fornecido. Está aqui o muro, está aqui a nossa escada, tá? Ela está apoiada no muro, num ponto distante 2 metros do solo. Então, ela está apoiada aqui. Este ponto até o solo, a distância deste ponto até o solo é 2 metros. Vamos marcar essas medidas aqui, ó. Então, aqui eu tenho, olha, o meu muro, tá? Aqui está a minha escada. Ela está apoiada no muro, num ponto. Então, este ponto aqui, que é onde ela está apoiada no muro, a distância deste ponto até o solo, essa distância aqui que eu estou achurando aqui em preto, essa distância aqui mede quanto? 2 metros, que é o que o exercício passou. Tá? E o ângulo entre a escada e o muro, o ângulo entre a escada e o muro é este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui vai medir 60 graus, ó. Tá? O ângulo entre a escada e o muro. E eu quero saber, né, o comprimento da escada. Eu quero saber essa medida aqui, ó. Comprimento da escada. Aí seria a hipotenusa deste nosso triângulo retângulo. Então, observe que a situação do problema gerou um triângulo retângulo, aonde eu tenho a medida de um dos ângulos agudos e a medida de um dos catetos. Então, com um ângulo e com um dos lados, é só por razão trigonométrica que eu consigo descobrir qualquer outro lado deste triângulo, tá? Então, o que eu vou observar aqui? Eu tenho o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus, porque o 2 está ao lado do 60 graus, e a escada, na situação do problema, a escada está representando a hipotenusa. Então, a razão trigonométrica que trabalha com cateto adjacente e hipotenusa é a razão cosseno. Então, através do cosseno, eu calculo o comprimento da escada. Cosseno de 60, cateto adjacente, que é o 2, sobre a hipotenusa, que é x. Tabela lá, né? Na aula 2 dessa playlist, eu defini para vocês o cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Então, meio, 1 sobre 2, igual a 2 sobre x. Cruza aqui a multiplicação. 1 vezes x dá x, 2 vezes 2 dá 2. Então, x igual a 4 metros, que é o comprimento da nossa escada. Tá? Então, tá aqui a resposta do nosso exercício 4. Gente, olha, algumas propriedades que acontecem no triângulo retângulo. Tá? Todo cateto adjacente ao ângulo de 60 graus, no caso aqui, o cateto num triângulo retângulo. Cateto adjacente ao ângulo de 60 graus, se ele tiver o ângulo de 60 graus, esse triângulo, ele equivale à metade da hipotenusa. Então, observe que esse cateto aqui mede 2, é a metade da hipotenusa. A hipotenusa mede 4. Ou, se eu completar os ângulos internos deste triângulo retângulo, gente, tá? Eu tenho 60 com 90, 150, tá faltando 30 aqui embaixo. Né? Cateto oposto ao ângulo de 30 num triângulo retângulo. Então, observa, oposto ao ângulo de 30 nesse nosso triângulo retângulo é o 2. Ele equivale à metade da hipotenusa. Metade da hipotenusa. Então, aí, 2, metade de 4. Então, cateto oposto ao ângulo de 30 num triângulo retângulo equivale à metade da hipotenusa. Ou cateto adjacente ao ângulo de 60 equivale à metade da hipotenusa. Essa é uma propriedade, tá? Quando nós temos ângulos de 30 e 60 num triângulo retângulo. Tudo bem? Pessoal, eu estou encerrando aqui, então, a nossa aula 3, tá? Dessa playlist, né? Trigonometria no triângulo retângulo. Logo, logo, já lanço aí
a aula 4, aonde eu começo a estar trabalhando com vocês, aí na nossa aula 4, alguns exercícios de vestibulares, concursos públicos e pré-militares. Aguarde que nós teremos logo, logo aí a nossa aula 4, né? Dessa playlist. Tudo bem? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Dê um like lá e fui!